Super Bra. Buenas! Tudo bom? Você que é ouvinte aí do Homem das Cavernas deve estar se perguntando: quem é este boboca? Quem é este acéfalo que está falando? Quem é este otário aí que está falando? Quero saber imediatamente. Bom, como a vinheta diz, eu sou o Super Bra. Uou, yeah! Tudo bom? Nossa, e aí, como vocês estão? Bem, e por que eu vim parar aqui? Simples, né? Fiz uma parceria com o Caverna, né? Convenci ele que eu sou bom o suficiente para postar aqui neste maravilhoso canal, neste maravilhoso lugar, neste maravilhoso ambiente. E bem, você deve estar se perguntando: pô, mas esse cara aí, o que ele vai falar? O que ele vai falar hoje? Bom, antes de ir ao tema, né? Primeiro deixe-me fazer uma rápida apresentação, né? Eu sou do canal Super Bra, né? Para quem conhece aí, aos meus inscritos que estão aqui também, eu sou de lá, né? Fiquem felizes, né? Eu estou aqui. E bem, eu tava com uma ideia lá no meu canal de gravar vídeos mais longos. Porque lá eu gravo vídeos mais longos, tal, de... Mais longos não, mais curtos, de 10 minutos. Eu falei, vou começar a gravar vídeos mais longos, tal. Tô afim, eu acho que já chegou a hora de mostrar mais, de falar mais, de ter mais liberdade pra falar. Que em 10 minutos eu não consigo condensar tudo que eu tenho pra falar, é até difícil, né? Só que lá eu já tá nesse modelo aí de 10 minutos faz muito tempo e tal. Aí eu falei, pô, melhor deixar assim, entendeu? Eu acho que os ouvintes estão gostando, eu também curto fazer esse tipo de vídeo. É até mais fácil pra editar. Aí eu falei, pô, vou fazer assim, né? E aí surgiu a oportunidade aí de trazer o meu maravilhoso trabalho, né? Mentira, não é tão bom assim. Mas surgiu a oportunidade de falar com o Caverna, né? Aí eu falei, pô, conversei com ele e tal. E ele falou, não, beleza, manda um vídeo aí pra gente ver como que fica. Eu falei, legal, então, vou mandar. E tô aqui, né? Estou aqui gravando neste exato momento. E se você está ouvindo essa gravação, é um sinal que foi pro canal do Caverna, né? Se não, tudo bem, ele deve ter achado uma bosta. E bem, aí eu falei, vou gravar então um vídeo de 20, talvez até mais tempo, né? Pra trazer, tendo mais liberdade, podendo falar mais, né? E agora cá estou eu, não é mesmo? Então vamos lá, né? Vamos lá. E pra quem achou o áudio uma bosta, é porque eu não tenho mic, aí acaba ficando uma bosta mesmo. Peço perdão aos amigos. E bom, acho que sem muito mais enrolação, deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra falar. Não, só referente à qualidade do áudio mesmo, que não é muito das boas, mas tudo bem, não é mesmo? Creio que vocês conseguem me entender com exatidão. Então vamos direto ao tema do vídeo, não é mesmo? Que é o que, Super Bra? Que é o que? Que é Casus Belli. Casus Belli. Pô, o que é isso, Casus Belli? É uma banda? Olha, eu não duvido que tenha uma banda com este nome. Mas não é uma banda. Não é uma banda, ouvintes. Não é uma banda. Então é o que, Super Bra? Bom, Casus Belli é a agressão mínima, né? Que um Estado considera ofensiva, né? E esse Estado parte para uma batalha, né? Parte para uma G. Não vou falar a palavra G, né? Mas vocês sabem bem, G, aconteceu 2 Gs mundiais. Vocês sabem bem do que eu estou falando. Porque dizem que a palavra G faz mal pro vídeo, tudo. Então, eu evito falar isso no meu canal, né? Então, no canal dos outros ainda, eu vou tomar muito mais cuidado, não é mesmo? É quando você dirige o carro de um amigo, né? Você toma o dobro de cuidado, né? Pelo menos na maioria das vezes. E bem, Casus Belli é quando um Estado, vamos supor, o Estado do Brasil, brasileiro aqui, todo mundo bem e tal, a gente com o nosso sambinha, com o nosso churrasco, vendo lá o jogo do Ney, menino Ney driblando todo mundo, cara. Menino Ney absoluto no campo. De repente, a Argentina vai lá e, mata um maluco lá. Eu falo G, mas falo... Bom, a Argentina vai lá e churrasca um maluco na fronteira. Mandou o cara pro saco. Aí todo mundo, mano, olha o que esses argentinos fizeram. Mas aí os brasileiros vão falar, você sabe, brasileiro, tal, não tá muito afim de confusão. Vai falar, não... Desconsidera, tal, vamos deixar esses argentinos aí na deles, foi sem querer, tanta bala perdida por aqui no Rio, por aqui em São Paulo,
Pô, vamos deixar, às vezes foi uma bala perdida, né? Normal, normal. Aí vai lá no outro dia, os argentinos lá, brutões de novo, vão lá e sequestram uma família de brasileiros e churrascam todos eles. A família tinha 2 crianças, tinha, acho que pode falar. Bom, também vou evitar de falar. A família tinha 2 pessoas pequenas, tal. A família era uma família muito conhecida pela região. Aí os brasileiros, pô, os argentinos fizeram isso de novo. Ah, não tá certo não, hein. Aí vai lá o Bolsonaro, fala lá com o presidente da Argentina, o que você tá aprontando aí? Eu não tô gostando disso aí não, hein? Você tá matando os... Pô, você tá churrascando os nossos caras? Você tá fazendo isso aí, não tá certo não. Aí o presidente da Argentina fala, a gente tem noção disso, mas dane-se, vocês brasileiros vieram das selvas, né? Nós argentinos chegamos dos barcos. Aí o Bolsonaro fica puto, volta pro Brasil puto, faz um discurso puto, e aí os brasileiros já ficam mais putos ainda, né? Os bolsominions lá todos com suas foices na mão, prontos para irem pro combate contra os argentinos. Só que ainda não tem toda aquela comoção social, né? Aí pega, no outro dia, a Argentina joga uma bomba no meio da cidade de São Paulo. Aí os argentinos dando risada, comentando lá no Twitter, chamando os brasileiros de macaco, um monte de coisa. Aí aí todo mundo, não, tá errado isso aqui, chega, deu, acabou, foi a gota d'água. Pronto, aí vai, o Brasil vai contra a Argentina lá numa G. E aí chama a G das 2 potências sul-americanas, o nome da G, olha lá. E pronto, vocês entenderam, né? O exemplo foi bom. Isto é uma casus belli. O Brasil teve motivos suficientes. A bomba que a Argentina jogou no centro de São Paulo fez com que os brasileiros ficassem muito putos e partissem para o combate, né, contra os argentinos, o combate bélico contra os argentinos. E bem, depois de todo esse exemplo, né, depois de toda essa demora inconclusiva, né, sobre toda essa situação, por que o nome do vídeo é Casus Belli, né? Por que você escolheu que seu tema de apresentação fosse esse, Superbra? Não tinha um tema melhor? Você poderia falar, sei lá, de Hiperbórea, aparece até na sua vinheta. Você poderia falar de Atlântida, cara. Atlântida é legal pra caramba. Tem um monte de filme, a terra do Aquaman, cara. Pô, você vacilou, não gostei. Ouvintes, quando eu estava pensando no tema, eu queria que fosse um tema que agradasse não só os meus ouvintes, não é mesmo? Mas como agradasse aos ouvintes do Caverna. Então eu falei, de primeira tem que ser um tema pautado na realidade, algo que está acontecendo neste exato momento, algo que está nos afetando diretamente, algo muito grande que pode estar acontecendo com a nossa nação. E aí eu escolhi Casus Belli, porque é algo real que está acontecendo neste exato momento com o Brasil. Ah não, Superman, para mano, você está inventando, cala a boca cara, cala a boca meu, você só fala merda. Não. Vamos fazer aqui um rápido review, né, do país, né, em questão que é um dos que mais investe, né, nessa propaganda de Casus Belli contra o Brasil. Que sim, são os nossos amigos americanos. Para quem conhece o meu histórico, sabe que eu não sou muito chegado em americano, né. Alguns dizem que eu sou até anti-americano, mas não, eu não tenho problema nenhum com os nossos queridos americanos. Principalmente as americanas, são muito gatinhas. Não tenho problema algum. Mas, sempre tem um mas, o governo americano é um problema, né? Todos do departamento Based sabem disso, então eu espero que vocês tenham noção também, não é mesmo? E tá bom. Agora vamos falar dos senhores, né? Dos senhores do mundo, o America First, né? Os caras grandes, os caras que mandam, vamos falar deles, sim, americanos. E bem, existem 2 grandes exemplos de Casus Belli na história do governo americano, né? O primeiro, né, e menos recente, obviamente, é o exemplo de Pearl Harbor, né? Quem aqui já assistiu o filme Pearl Harbor, né? Que tem lá o Ben Affleck e tem o Cuba Jr. também. É um filme bem pautado na realidade, né? Óbvio que não, mas é um bom filme. Eu assisti aquele filme, eu não entendo porque ele sofreu tantas críticas. É um filme de guerra interessante, não é mesmo? É um filme de guerra que tem, burro, tô falando a palavra G. Vou ter que cortar tudo isso depois, vai dar um puta trabalho, cara. Tenho que me lembrar de não falar que eu não tenho todo esse trabalho. E bem, é um filme de G interessante, né?
Tem lá aquela moça também que é bonita, tem um outro ator lá que eu não conheço, mas também é legal. Tem umas coisas legais no filme, né? Mas, não podemos esquecer que é um filme americano que é muito exagerado. E bem, pra quem não sabe, e eu acho que quase ninguém não sabe, Pearl Harbor, né? Acho que fica no Havaí, se eu não estou enganado, né? É uma região, obviamente, costeira dos Estados Unidos, é uma região litorânea. E lá eles deixavam alguns barcos da marinha, lá ficavam os soldados lá. Os caras ficavam de boa lá, os marinheiros, né? Ficavam lá ouvindo música o dia todo. E aí o Japão, né? Os nossos queridos amigos Japão, os Batotai, né? Os caras engraçados da guerra. Ai, caramba. Vou ter que cortar tudo isso, vai dar um puta trabalho. Ah, que merda, para de falar. Os nossos amigos engraçados da G, eles tinham um probleminha, né, com os americanos. Então o que eles decidiram fazer, né? Tô na G, tô aqui mesmo. Dane-se, vou mandar uns aviões lá pra trollar com os gringos, né? Vamos trollar com os caras, vai ser engraçado. E assim foi feito, né? Eles mandaram lá uns... Não sei se eles tinham munição, no filme os caras atiram, mas na vida real não sei se eles tinham munição, porque... Acho que o avião lá, o Kamikaze, acho que ele nem carregava munição, se eu não estou enganado. Se carregava era pouquíssima. Porque ia ser um desperdício, né? Porque o cara ia ir pra não voltar mais, entendeu? Então é um baita desperdício tu mandar um avião com munição, sendo que ele vai enfiar a cara num barco e não vai voltar mais, né? Então eu não sei se eles tinham munição. No filme mostra lá eles dando uns disparos, mas eu não sei se eles tinham munição. E bem... Foi o que aconteceu, né? Eles chegaram lá em Pearl Harbor, lá, meteram os aviões nos barcos, tudo. E, pô, aí já viu, foi um caos, né? Barco afundando com gente dentro, gente pegando fogo, nego morto no chão, falei a palavra de novo. Foi um caos total. Desespero, nego na água lá, tô morrendo afogado, socorro. Não, acho que é difícil pro marinheiro morrer afogado, né? E eu falei várias vezes. Cara, eu vou falar, aí eu vou mandar pro Caverna, vou perguntar se pode. Se ele falar não pode, eu vou deixar, que eu já vi que vai ser um inferno tirar tudo de palavra do vídeo, então eu vou deixar mesmo. Aí foi um desespero, os caras, não, socorro, me ajuda aqui, cara, eu perdi a perna, aqui eu tô na água aqui, nadando sem perna, socorro. E foi isso, os caras sofreram pra caramba. E bem, isso motivou, né, a entrada dos americanos na Segunda G Mundial. Os caras, não, agora a gente vai pra cima, chega, vamos lá, vamos acabar com os caras do Pacífico lá, os japoneses e tal, vamos acabar com eles. E aí, os americanos entraram lá do lado lá dos aliados, né? Teve lá a grande invasão da Normandia, né? Que eu acho que, se não a batalha mais lembrada, é uma das mais lembradas da Segunda G, né? Quem não sabe de que batalha estou falando, é aquela onde eles invadem lá a praia no filme do Tom Hanks, né? Eles vão lá nos barquinhos, lá chegando lá, e tem uma metralhadora que vai atirando lá do topo, eles têm que invadir ali. Foi uma batalha muito violenta, né? Muita gente foi de base. Foi um horror, cara. Foi um horror indescritível, né? E bem... eles entraram nessas duas frentes e, bom, a história a gente já sabe, o resultado, eles venceram a guerra. Eles foram os grandes campeões não só da parte militar, mas também como da parte econômica, né? Já que os Estados Unidos, ao contrário das outras nações que estavam na G, né, os Estados Unidos, o Brasil, as nações aqui da América, né, no geral, que entraram na G, se eu estiver faltando uma, me avisem. O Canadá também participou. Se eu não estiver errado, o Canadá também participou. O Canadá participou mesmo? Não sei. Mas eu acho que sim. Se eu não estou errado, sim, eles participaram. E bem, essas nações, com exceção do Brasil, né? O Brasil também, vamos ser sinceros. O Brasil foi bem, até economicamente, se saiu bem, porque essas nações tiveram o privilégio de não ter a guerra disputada em seu território, né? Então, pro Brasil, que estava na Segunda G, sofrer um ataque, era muito difícil, era impossível, né? Mesma coisa para os Estados Unidos, mesma coisa para o Canadá, se eu não estiver errado, eu acho que eles participaram. Era impossível, porque como que o alemão médio lá, o
o Gunther lá, o Schweinsteiger, o Miller, eles vão pegar o barco deles e vão, não, vamos lá agora atacar a América. Não tem como, é burrice, né? Eles estariam indo para uma batalha perdida. Mesmo que viessem, uns 10 barcos alemães aqui atacar o Brasil, acho que ainda assim o Brasil ganhava. Não tô querendo, é um mentiroso. Não, porque ia ser muito difícil, entendeu? O Brasil ia ter maioria numérica, ia ser impossível, entendeu? Primeiro, para atacar as Américas, eles teriam que vencer a guerra na Europa, né? E não foi o que aconteceu. Não foi o que aconteceu. A gente já sabe bem. E bem, esses países, eles foram beneficiados economicamente, né? Mas não é para falar sobre isso, é para falar sobre o casus belli, né? Que eu já estava até me desviando do assunto. E bem, uma das coisas engraçadas sobre Pearl Harbor, né? É que o ataque não foi forjado, né? que é o próximo que eu vou falar, né? Mais pra frente que eu vou falar. O ataque em Pearl Harbor, ele não foi forjado. Os japinhas atacaram mesmo. Mas, se tem uma coisa engraçada, é que dizem que os americanos já sabiam do ataque. Porque muitos oficiais importantes já tinham se retirado de Pearl Harbor, já estavam bem longe. Assim como barcos importantes também, já estava fora. O que tinha ali eram coisas descartáveis, né? Coisas mais antigas e tal. Era o que tinha ali. E bem, quem foi de base nesse ataque foi só soldadinho médio, entendeu? Foi só uns caras meio bobões lá, sabe? Aqueles caras descartáveis, aqueles figurantes. Foram esses que foram de base. Então assim, ouvintes, é meio suspeito, não é mesmo? Eles sabiam do ataque, eles poderiam ter tirado todo mundo dali, mas eu acho que eles pensaram, será que se a gente tirar todos os nossos homens dali, os japas vão chegar lá, vão ver que não tem ninguém, eles podem recuar, se mandar, e aí a notícia que a gente vai ter para dar, os japas sobrevoaram o nosso país aí, a gente vai deixar? E isso poderia não gerar um apelo popular tão grande, né, para a população dos Estados Unidos, né, adentrar na Segunda Guerra Mundial. E foi isso que eu acho que eles pensaram. Então, mesmo sabendo do ataque, eles deixaram. Falaram, não, deixa esses caras virem, deixa eles virem. E foi isso que aconteceu. Então vamos lá, vamos dar sequência, né? O outro casus belli, este é um caso fracassado, que eu deveria ter falado, foi durante, né, a entre os nossos amigos americanos e o Vietnã. Né, o Vietnã lá, o país do Ho Chi Minh, né? Ho Chi Minh, a música é muito boa, recomendo, depois vocês procurem, é muito boa. E bem, o que aconteceu? Os Estados Unidos tinham interesses lá no Vietnã, né? Os caras estavam, não, a gente quer o Vietnã, tal, coisa tá engraçada aí, vamos levar democracia e liberdade pro Vietnã, né? E aí, os americanos, que não são bobos nem nada, eles precisavam de um casus belli, não é mesmo? Como sempre. E bem, na Segunda G, ao contrário, né, do Vietnã, eles tinham um bom casus belli, né? Eles tinham sido atacados, eles estavam enfrentando o inimigo global, né, o mal supremo. Então eles tinham um bom casus belli, no caso da Segunda G. Mas, né, na G do Vietnã, eles não tinham isso, eles não tinham nada disso. O que eles tinham era, cara, tem uns caras lá que são meio comunistas, vamos pra cima deles, entendeu? Porque senão o nosso país vai virar comunista. Só que na realidade isso não era bem o que se aplicava, né? O que se tinha na verdade era aquele grande pavor comunista que não estava sendo aplicado na realidade, né? Não tinha nenhum anseio comunista real na América, né? E bem, eles foram lá pro Vietnã com esse casus belli e o resultado foi dramático, né? A gente sabia o que ia acontecer. Hoje a gente sabe, né? Na época não. Eles foram pra lá, eles tentaram, mas foram humilhados, né? E aí resolveram voltar, né? Porque o casus belli, além de ser fraco, né? Os soldados, boa parte deles eram filhos, né? Dos caras que estiveram na Segunda G. E esses caras foram muito mais por, né? Como que eu posso dizer? Aquela coisa de, meu pai lutou uma G, então eu tenho que ir pra uma G também. Essa é a G da minha vida, o grande inimigo agora é outro e tal. Só que os caras chegaram lá e eles viram que isso não se aplicava bem na realidade.
Quando eles chegaram lá tinha uma florestinha meio bobona, uns mosquitinhos. Aí eles viram lá que os caras eram... Pô, esses caras aí eles nem tão tão armados assim. Pô, na realidade tem criança aqui, tem mulher, tem velho lutando. Tem umas coisas muito estranhas. Cheio de mosquito. Meu, esse lugar aqui é uma bosta. E bom, eles não tinham mais motivação nenhuma pra continuar lá. E aí eles vazaram, né? Eles caíram fora. E bom, esse casus belli eu considero fracassado, né? Que foi o que eles tentaram com relação ao Vietnã. Porque não deu, né? Os caras vazaram, a juventude não estava tão motivada e eles caíram fora, né? Mais pra frente, né? Teve outro casus belli, né? Eu esqueci de citar um, aliás, que foi das Coreias, né? Que lá também eu acho que tinha aquele negócio de ameaça comuna e tal. Eles foram lá. Esse até que valeu a pena. Eles conseguiram dividir a Coreia, né? Eles lotearam lá. Fizeram da Coreia do Sul um espelho, né? Um celeiro, né? Um espelhinho deles lá. Então eu acho que esse até que valeu a pena. Mas agora, com relação a esse próximo, eu acho que é um dos mais emblemáticos, né? Que a gente nem deve falar muito, né? Mas que foi ao ataque, né? As Torres Irmãs, né? Eu não vou falar torres, as Torres G, porque eu acho que vai dar problema. Torres Irmãs que são muito parecidas, vocês já entenderam, né? Foi este ataque. Algumas pessoas dizem que realmente aconteceu, outras dizem que não. A verdade é uma só. Eles queriam de alguma forma se meter lá no Oriente Médio, né? Lá tem bastante coisas valiosas, né? Como petróleo, ouro e também alguns amigos deles, né? Alguns amigos de um estado aí supostamente legítimo, né? Que eu não vou falar o nome porque isso já derrubou vídeo no meu canal. Eles estavam lá também, eles queriam prestar um apoio, né? Fazer aquela pontuaçãozinha, né? Você sabe do que eu estou falando. E bem, eles precisavam de alguma forma se meter lá, né? E como eles queriam fazer isso? Bom, eles precisavam criar todo esse temor, todo esse pânico social com relação aos kebabs, né? Com relação aos nossos amigos lá do Oriente Médio, né? Então eles foram preparando, até que chegou o momento do grande ataque, que dizem que foi coisa dos árabes. Quem sou eu para duvidar, né? Mas quem está bem informado sobre o assunto sabe que teve algumas coisas meio sinistras, alguns funcionários muito importantes lá do World Trade Center que faltaram, umas coisas meio assim. Teve um pessoal, né, etnicamente meio narigudo assim e tal, que dançou durante o ataque, que tiraram fotinhos e depois, puf, sumiram misteriosamente, né? Os caras vazaram. Então assim, tem algumas coisas aí que são meio estranhas, se é que vocês entendem, né? E bem, isso muitas pessoas dizem que foi, eu também sou uma das que acredita que isso foi um grande casus belli, né? Foi para meter os caras lá no Oriente Médio em busca de interesses maiores, né? E agora, já chegando aos tempos atuais, né? Chegamos ao nosso querido país, né? O Brasil, né? O Bostil para alguns, né? Para mim é Brasil, desculpem, eu sou um grande nacionalista. E bem, eu chamo meu país de Brasil mesmo, não tem essa coisa de otário de ficar falando Bostil, Bostil, Bostil. Acho o meme até meio sem graça, né? É aquilo, quando começa com Shanner, com shitposter, né? Os caras lá que não levam nada a sério, nem eles mesmos, beleza. Mas quando começa a chegar na boca de girl, na boca de skatista, na boca de playboy, irrita um pouco. Mas tá bom. As coisas boas desse meme é que eles criaram, né, uma forma de linguagem, né, uma metalinguagem muito legal que é o intancável, né? Então, se você não acha algo legal, você fala intancável, isso é intancável. Então vamos lá. Chegou aqui no nosso querido Brasil, né? A gente sabe muito bem, muitos já estão bem esclarecidos com relação a essa questão da Amazônia, né? Que eles almejam a nossa Amazônia. Acho que até o ouvinte mais liberal, mais descrente com tudo isso que eu estou falando, ele tem essa noção de que a Amazônia é um território muito rico e que os nossos inimigos internacionais cobiçam ela, né? Então, assim, eu acho que sim. Pelo menos é o que eu penso, né? O que falta o ouvinte me falar, não, nada a ver.
os Estados Unidos só querem nos ajudar com relação à Amazônia. Uga buga. E bem, eles chegaram aqui, né? Eles finalmente vieram, tal. E a propaganda, para muitos ouvintes que vocês não conhecem, não têm noção da propaganda, a propaganda deles é muito eficaz. A propaganda deles, você pode achar que não, mas é muito eficaz. Mas a propaganda deles aqui no nosso país não pega. Não sei porquê, acho que talvez não seja a intenção deles que pegue aqui. Mas com relação a lá fora, e é aí que chega o grande ponto do vídeo, a propaganda deles é muito eficaz. Tá pegando muita gente. A propaganda dos caras, principalmente na Europa, é muito forte. Não é muito grande essa propaganda de que o Brasil tá queimando suas florestas, hein? Ó lá, presta atenção, hein? Ó lá, ó europeu médio, ó. Brasil ali, ó, tá vendo o Brasil? Aquele país que eles têm que mostrar no mapa que o europeu não sabe onde fica. Ó, tá vendo esse país aqui? Então, esse país aqui, ó, tá queimando tudo, tá pegando fogo. Imagina um grande incêndio. Então, é isso que tá acontecendo aqui. E se esse país queimar tudo, todos nós vamos ficar sem ar e vamos morrer murchos no chão, né? Pelo menos é isso que eles falam, né, na propaganda. E eles mostram lá a foto do Bilbossauro lá. E bem, tem um monte de coisa. E por que o casus belli, né? Por que eu tô colocando o casus belli nessa questão toda? Vocês sabem que na Amazônia tem povos indígenas, né? Populações indígenas. E esta crise, né? Que os europeus têm, né? Eu não sei se vocês sabem disso. Mas os europeus, eles têm um probleminha, né? Porque boa parte deles fizeram horrores em suas colônias. Boa parte deles, acho que com poucas exceções, talvez Espanha e Portugal, que assimilaram seus povos, né? Eu não estou querendo passar pano para os nossos colonizadores, mas a verdade é que a colonização deles foi muito mais eficaz e melhor que as outras, né? No quesito humano, né? Eles trouxeram a religião, não houve nenhum genocídio de populações, né? Ao contrário lá dos nossos amigos do norte, né? Que não sobrou nenhum índio lá da América para contar a história. Aqui não, aqui realmente foi uma colonização onde houve assimilação de povos, onde houve a religiosidade foi implantada aqui no Brasil, então teve muitas coisas benéficas, né? Pelo menos na visão de um ouvinte católico, né? Se você é um ouvinte aí que é progressista, que é mais ateuzinho, você deve pensar que toda colonização foi horrível, né? Porque destruiu as culturas indígenas, né? E bem, vocês já entenderam. E bem, boa parte dos europeus tem isso, porque eles destroçaram suas colônias, né? Eles fizeram coisas horríveis, né, com suas colônias. E agora, né, o único país do mundo, único não, mas um dos poucos países no mundo que ainda tem populações indígenas, acho que são os países da América do Sul no geral, todos eles ainda devem ter alguma parcela de população indígena. Eu acho que só o Uruguai que não tem, não sei. O Brasil é um dos que tem menos, mas tem. E eles veem, né, os povos indígenas como ouro, né, como pessoas elevadas, como pessoas de bem, como sobreviventes, né. Eles veem os povos indígenas, basicamente, pelo menos os caras que tem esse problema aí de síndrome, né. Tem até um nome pra isso, mas eu esqueci. Eu acho que é síndrome pós-colonial, sei lá. Eles dão um nome pra isso e eles têm dó, eles têm pena, eles ficam tristes, eles se comovem. E aí, quando eles veem as notícias de que o Bolsonaro está pegando populações de indígenas inteiras e mandando pro saco, deixando sem casa, churrascando elas, aí eles ficam em choque, eles ficam, não é possível. Não é possível que o Bilbossauro está fazendo isso, não. Ele não pode estar fazendo isso. Mas a verdade é que se você é um índio e você entende bem do assunto, você sabe que os índios brasileiros, se eles quisessem, pelo menos se eles tivessem o intelecto para isso, não querendo ser maldoso, né? Mas se eles tivessem o mínimo de conhecimento, eles poderiam fazer a região norte prosperar sozinhos. Ah não, Superbarato, tu não falou isso. Sim, eu acho que 8% do território brasileiro é demarcado para terras indígenas, se eu não estou errado. 8? Acho que até mais, né? Bom, não sei. Talvez eu esteja confundindo com os dados da agricultura, né? Que é 8% do território do Brasil a gente pode usar para fazer agricultura. Não sei. Eu acho que eu me confundi com os dados. É isso que dá você não olhar os dados antes de gravar alguma coisa. Mas a verdade é uma só. As populações indígenas do Brasil, elas têm espaço de sobra. E elas têm tudo para se darem bem, né? Porque elas têm
um espaço cheio de materiais, cheio de tudo. Então eles poderiam sim, né, sobre uma tutela do Estado brasileiro, né, se eles fossem integrados ao Estado brasileiro, eles poderiam se desenvolver muito rapidamente. Mas não é isso que acontece, né, porque o Brasil vive uma invasão de ONGs estrangeiras, né, nos seus territórios. E justamente dessas ONGs que vêm os maiores dados falsos, né, com relação ao nosso país. É dali que vem esses argumentos, né, esses argumentos, né, de que estamos sendo... Nós não, né? Eles estão sendo genocidados. Eles estão perdendo seus territórios. E não é verdade. A gente sabe que não se aplica na realidade. E os senhores do mundo percebem isso e mandam essa propaganda, né, para iludir boa parte da Europa. Acho que vocês já entenderam tudo que eu estou querendo dizer. A verdade é uma só. Hoje em dia, no mundo globalizado, né, no mundo cheio de internet e tal, eles não podem simplesmente atacarem o Brasil, tomarem a Amazônia do Brasil do nada, né? As populações da Europa iam falar, opa, calma aí. Talvez não, né? Que o europeu é tudo otário, mas talvez eles iam falar, não, tá errado, não é certo isso aí que vocês estão fazendo com o Brasil. Então eles precisam gerar uma comoção. Se antes era uma comoção popular do seu próprio povo, né? Agora não, agora é uma comoção global, né? Todos têm que apoiar a sua causa, né? Principalmente dos países da NATO, né? Eles precisam gerar essa comoção nesses países, para aí sim poderem agir, né? Eles não podem mais simplesmente pegar as tropas deles e irem, não, eles precisam gerar essa comoção. E aí, ouvintes, é o que acontece o caos, né? Eles estão gerando essa comoção, há anos já estão gerando essa comoção global. Quem não lembra, acho que foi em 2020 ou 2019, acho que foi 2019, que teve toda aquela coisa do, olha lá, o Bolsonaro está queimando as florestas, sendo que não, todo mundo sabe que não, porque aqueles incêndios eram naturais, né? Boa parte das pessoas que tem um mínimo de conhecimento sabe que a maioria dos incêndios que acontecem é por causa do tempo seco, é por causa da falta de umidade, né? Tempo seco é igual a falta de umidade, né? O Superbraço é o burro. Então, todo mundo sabe disso, mas no caso se espalhou esse grande boato internacional de que o Bulbasaur ele estaria fazendo isso, né? Estaria destroçando as florestas, estaria genocídio, eu não sei se eu posso falar essa palavra, né? Melhor não falar. Estaria mandando para os indígenas de base. E essa propaganda pegou a ponto do Léo DiCaprio, né? Que hoje é um dos maiores propagandistas da causa amazônica no mundo. É sério, ouvinte, se você der uma olhada lá no Twitter do DiCaprio, você vai ver que o cara, ele não para de falar da Amazônia em um segundo. É sério, o Twitter do maluco é só Amazônia. É só Amazônia o dia inteiro. É até chato, parece que o cara é até brasileiro. E bem, todos esses caras, eles têm uma razão, uma causa específica. Gerar um apelo popular necessário, né? Um apelo popular forte, e aí sim agirem. Esse é o casus belli do Brasil. Eles precisam colocar a população brasileira como grande vilã internacional. Com o Bolsonaro eles já fizeram isso facilmente, né? Eles já conseguiram fazer isso com propaganda e tudo. Se você perguntar lá pro europeu médio o que você acha do Bolsonaro, eles vão falar, o cara que tá queimando as florestas, né? e bem, eles conseguiram fazer isso. Mas com relação às populações do Brasil é um pouco mais difícil. E é por isso que eles fazem isso, que os garimpeiros estão levando todo mundo pro saco lá, levando todo mundo de base, para eles também terem raiva das populações brasileiras. E aí sim eles podem agir da forma como eles bem querem, né? E, aliás, o Brasil já é vítima certa de casus belli, né? Como eu acho que eu já exemplifiquei tudo que tinha para falar e vocês já entenderam toda a situação, né? Toda a situação num geral. E mais um adendo, né? Caso os ouvintes não sabem, já era pro Brasil tá na merda. Quem segurou o Brasil de não cair na mão dos caras de vez foi a Rússia. Mother Russia. Não, brincadeiras à parte, a Rússia livrou o Brasil de umas boas aí nas últimas, né? O Putin, como um grande estrategista que é, né? Ele sabe que o Brasil é uma nação importante que ele tem ao seu lado. Por quê? Porque é uma nação importante. Primeiro, que isso futuramente vai ser sim. E já é também. O Brasil é uma nação dos BRICS, né? Então,
pro Putin, pô, se a gente perder o Brasil aqui, a coisa vai ficar meio bosta, né? A gente perde uma zona de influência lá na América do Sul. Infelizmente, ouvintes, é assim que somos vistos, né? Como uma zona de influência. Mas, né, ao contrário dessas nações europeias, a gente não é visto pelos russos e pelos chineses como sub-raça. Pelo menos é o que eu penso, né? Talvez sim. Acho que se os caras verem 2 horas aí de puro suco de Bostil, talvez eles pensem diferente, né? Mas não, acho que não. Eles não veem a gente dessa forma tão assim, tão sub-raça, tão merda, como os americanos, como os outros nos veem. E bem, os russos livraram o Brasil dessa, né, por estratégia e também por uma certa aproximação, né, por causa dos BRICS. E se não fosse esta situação da Rússia, neste outro país, que dizem que não pode falar o nome também, infelizmente, né, eu acho que a gente já tá na merda total. Primeiro porque esses caras, eles iam estar com toda a atenção deles voltadas pra gente. É o grande sentinela, né? O Big Brother. Ia estar de olho em nós, né? Ia estar aqui, ó. Opa, vamos ver se o Brasil não tá fazendo nada. Não tem nenhuma dissidência muito forte lá. Só que essa situação da Rússia fez com que os caras tivessem preocupações maiores. Então eles jogaram a nossa causa aqui para segundo plano, né? O problema deles aqui para segundo plano. Estão agindo lá. A questão é, o tempo está acabando, né? A invasão lá da Rússia a este outro país que eu não posso falar o nome, está acabando, né? Os russos estão saindo vitoriosos. Isto é, se você não é um assinante lá do Hoje no Mundo Militar e recebe informações minimamente confiáveis, você sabe que as coisas estão feias lá para a população deste país que eu não posso falar o nome. E aqui no nosso querido BR, né, eles voltam a observar a gente, eles voltam a ter olhos para o nosso querido e amado país, né, e a gente já sabe que guerra híbrida ouvinte, se vocês não souberem, deixa aí nos comentários que depois eu falo o que é, mas eu acho que sabem bem, né, acho que vocês já foram muito bem informados. Pelo menos é o que eu penso, né? Pelo nosso querido Thiago Saquarema, por todos esses caras que falam disso mais do que eu. E tem até mais esclarecimento para falar desses assuntos. Então acho que vocês já sabem bem o que é. Mas guerra híbrida é uma certeza que a gente está vivendo. O que mais que a gente está vivendo tudo de ruim que você pode imaginar está acontecendo aqui no Brasil. Então assim, falta pouco, né, para eles meterem um casus belli aqui no Brasil. Talvez não façam, por quê? Porque talvez a liderança do Brasil seja tão ineficiente, tão incapaz, que eles vendem a Amazônia de bom grado. Aí os Estados Unidos falam, você quer vender a Amazônia? Aí o Brasil fala, mas o que você me dá em troca? Eu te dou um pedaço do Alasca, vai. Aí o Brasil, tá bom. Eu não sei, eu não duvido de nada. Aí o Brasil ia falar, agora a gente tem neve. Agora nosso país tem neve. Como se não tivesse neve lá no sul, né? Mas tudo bem, vocês entenderam toda a questão. Tá perigosíssimo, a coisa está só ficando pior a cada dia que passa. E eu quis colocar, né, o casus belli como uma das pautas, né, porque é o que está acontecendo também. Não pensem vocês que eles não podem agir militarmente aqui. Eles podem e o farão se precisarem. Então é isso, ouvintes. Espero que tenham gostado. Eu vou chamar isso de um piloto, né, para o canal aí do Caverna, do Homem das Cavernas. Se ele gostar, se vocês gostarem, eu volto. Se não gostarem, tudo bem, compreendo. A democracia tem dessas, né? Mas é sério, se vocês não gostarem, tudo bem. Espero que gostem. Então é isso. O que mais eu tenho pra falar? Abraço aí pros meus inscritos que estão assistindo esse vídeo. Provavelmente foram pegos de surpresa, né? Calma aí, um vídeo de Super Bra em outro canal. Nossa, que estranho. Então é isso. Um abração a todos. Queria que desse 40 minutos, mas eu acho que eu já me estendi demais. O assunto também é meio vigoroso, né? É meio chato. E então é isso. Se vocês querem que eu fale de uma outra coisa, pode ser que eu fale. Eu não tenho problema nenhum em falar. Posso falar de aliens, posso falar de qualquer coisa. Só não me botem pra falar de... Nossa, engasguei aqui. Só não me botem pra falar de, sei lá, coisas chatas. Tipo, fala como eram as tropas de não sei quem e tal momento da história que... não, isso é muito chato. Isso aí é chato demais. E então é isso.
E deixem aí nos comentários se tiverem uma sugestão do que vocês querem que eu fale. Eu já tenho alguns temas prontos, mas se vocês quiserem que eu fale de alguma coisa, eu falo. É isso, um abraço, até mais.